Hoje falaremos sobre um relato que está no livro apócrifo do Testamento de Salomão. Livro muito interessante que nos traz relatos misteriosos e de onde surgiram muitos mitos e lendas. O livro cita muitos demônios que Salomão havia aprisionado com seu poder. Nos fala também sobre os anjos caídos, conhecidos por Néfilins. À medida que lemos o Testamento de Salomão, vemos os protagonistas se tornando mais e mais proficientes em aprisionar demônios. Não apenas isso, mas em cada encontro se torna mais curto, independentemente de quão temível ou tremendo o demônio possa ser. Admitidamente, após enfrentar um demônio cavalo marinho, Salomão presumia que tinha atingido o fundo do barril, quando se tratava da natureza dos demônios. Poderia até estar certo, até que se deparou com o assunto do vídeo de hoje, um espadachim demoníaco ou um pai de gigantes, ou talvez o último Néfilin. Salomão nos conta que surgiu diante de seu rosto outro espírito escravizado, tendo obscuramente a forma de um homem, com olhos cintilantes e empunhando uma lâmina. Eu perguntei: quem és tu? Mas ele respondeu: eu sou um espírito lascivo gerado por um homem gigante, que morreu no massacre na época dos gigantes. Agora, não há como determinar se esta entidade é ou não um dos Néfilins, já que o texto não especifica claramente isso. Além disso, é importante observar que até o tempo de Salomão, os Néfilins já teriam sido eliminados durante o dilúvio, de acordo com o texto apocalíptico, conhecido como o livro de Enoque. Para aqueles que não sabem, os Néfilins surgiram em um período anterior a Noé, quando os vigilantes, uma hoste angelical de Deus, inclusive possui um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui em cima. Eles essencialmente traíram ao descer à terra e tomar mulheres mortais para si mesmo. Seus descendentes, no entanto, eram gigantes repulsivos, cujos temperamentos eram incontroláveis, causando estragos não apenas na terra, mas também nos seres humanos. No livro de Enoque, Deus enviou seus arcanjos para destruir os Néfilins, e aqueles que restaram acabaram sendo afogados no dilúvio. Para a maior parte, esses Néfilins são descritos como gigantes, e isso é ainda mais estabelecido na Bíblia, em Números 13, no versículo 32 a 33, onde os espiões de Moisés avistam as criaturas durante um reconhecimento, afirmando: e lá vimos os Néfilins, os filhos de Anak, que são da descendência dos Néfilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Claro, considerando que Moisés e as 12 tribos, dos quais os espiões vieram, viveram após o dilúvio, isso implicaria que, de alguma forma, alguns dos Néfilins sobreviveram ao dilúvio, assumindo que o livro de Enoque seja tratado como cânone. É importante observar que o livro foi removido, então se você considerar agora, este argumento seria amplamente contestado. Dado que o espírito, neste caso, com Salomão, se descreve como gerado por um homem gigante, e morre no massacre da época dos gigantes, parece confirmar-se como o pai dos gigantes, ou seja, um Néfilin de primeira geração. Ele pode ter se acasalado com outro para produzir uma linha adicional de sua espécie, ou talvez até mesmo um vigilante ele mesmo, engravidou uma mulher mortal para trazer à luz o primeiro desses seres profanos. Note que ele se refere a si mesmo como lascivo, revelando que estava muito interessado em sexo, assim como os vigilantes parecem ser. Dizer que ele é um vigilante, no entanto, pode ser um pouco exagerado, pois Salomão não o descreve como tendo asas nem se assemelhando a um anjo. Em vez disso, Salomão o descreve como tendo a forma obscura de um homem, possivelmente indicando a aparência desfigurada e horrível comumente atribuída aos Néfilins. Além disso, esse ser pode não ser um Néfilin, já que se refere a si mesmo como um espírito, e pode ser simplesmente um demônio desonesto tentando intimidar Salomão, com sua presença, ou dar a si mesmo uma aparência mais notável ou ameaçadora. Você também pode argumentar que, como o espírito que gerou um homem gigante na época dos gigantes, este espírito esteve por aí antes do dilúvio, talvez tenha orquestrado a criação dos Néfilins, ou até mesmo seduzido os vigilantes a tomar mulheres mortais em primeiro lugar. Salomão prossegue, perguntando ao ser onde ele mora e o que ele faz, que o demônio responde sinceramente:
Minha morada está em lugares frutíferos, mas meu procedimento é o seguinte: eu me sento ao lado de homens que passam entre trêmulos e, em épocas inoportunas, assumo a forma dos mortos. E se eu pegar alguém, eu o destruo imediatamente, com minha espada. Mas se eu não puder destruí-lo, faço que ele seja possuído por um demônio e devore sua própria carne. E os cabelos caem de seu queixo. Aqui, aprendemos que o espírito gosta de habitar lugares de grande fortuna. Desfruta do conforto de uma moradia frutífera. No entanto, ele também nos diz que se esconde entre túmulos, onde os homens são propensos a passar, possivelmente exploradores, e assume a forma dos mortos. Embora nunca especificado, isso pode se referir aos faraós egípcios, que, quando faleciam, seriam colocados em sarcófagos e selados dentro do túmulo. Não era incomum que ladrões e caçadores de tesouros saqueassem esses túmulos em busca dos tesouros do antigo rei, muitas vezes enterrado com o falecido. Aqui, o espírito sugere que se esconde entre os falecidos e que, quando exploradores ou ladrões encontram o túmulo, ele os mata com sua espada. Ele então observa que, se não puder destruí-los, lança sobre eles um demônio próprio, sugerindo talvez que tenha controle sobre alguns demônios menores, e aqueles que são afligidos acabam devorando sua própria carne. O uso de uma espada é outra característica interessante desse demônio. Embora isso não possa ser comprovado, pode-se até dizer que a espada foi um produto do anjo Azazel, que, durante a época dos Néfilins, deu ao homem o conhecimento do ferro, aço e as armas. Em resposta a isso, Salomão exige saber qual anjo frustra o demônio para prendê-lo. Mas, em vez disso, descobre que, assim como muitos outros, Jesus é a única entidade que pode negá-lo. Embora Jesus não seja especificado exatamente, o uso da palavra Salvador indica que é ele de quem o demônio está falando. Ele diz a Salomão: ele me destrói, que deve tornar-se Salvador. Um homem cujo número, se alguém o escrever na testa, ele me derrotará, e com medo eu recuarei rapidamente. E de fato, se alguém escrever esse sinal sobre ele, eu ficarei com medo. Com isso em mente, Salomão glorifica a Deus e nos diz que este espírito, ou gigante, sofre o mesmo destino dos outros, e é rapidamente fechado e selado com os demais. Para você que ficou até o final, muito obrigado. Dê um like no vídeo, compartilhe, e somente para informar, não façam nenhum tipo de rituais ou sacrifícios. Isso pode ser muito perigoso, principalmente quando você não tem conhecimento sobre o que está fazendo. Lembre-se que o vídeo é apenas informativo. Valeu, até a próxima, pessoal. Abraço.